Olá, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos aqui outra vez para continuarmos com a nossa série de teorias políticas. Hoje nós vamos tratar de um pensamento que vai unir, na verdade, duas vertentes: a do estado do bem-estar social e da justiça social. Eu acho que esse pensamento ele tem muito a contribuir nas reflexões que nós precisamos fazer nesse momento, não só para o nosso país, mas para todo o mundo, não é? Quando a realidade ela se torna exigente, não é? Ela se torna instigante, ela traz elementos novos com os quais nós não contávamos. Nós precisamos agilizar nossa capacidade de criar novas ideias e novas estruturas. Mas não existe nada novo debaixo do sol. E como Hegel nos mostrava com a dialética, se nós entendemos que a história é dialética, nunca nada é totalmente novo. Então, essas ideias que foram semeadas lá depois da Segunda Guerra Mundial, podem hoje ainda contribuir com novas formulações e novas plantas, novas colheitas de uma realidade política, econômica, social, cultural, que corresponda aos anseios do nosso tempo. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre o estado de bem-estar e de justiça social. Vamos esclarecer primeiro alguns conceitos. O que é um Estado? É uma ordem política da sociedade. Estado de Direito são quando as ações do Estado são definidas por leis ou atos de governo. Não é? Então, nós temos Estado de Direito quando toda a organização do Estado está regida pelo direito, pela lei. E o estado de bem-estar social é quando existe um sistema de promoção, de proteção social que garanta o acesso aos direitos definidos pelas leis. E o que é o estado de bem-estar? O estado de bem-estar social, no qual o Estado é organização da política econômica, encarregando-se da promoção e defesa social. Ele atua ao lado de sindicatos e empresas privadas, atendendo às características de cada país. O estado de bem-estar social será diferente em cada país, mas ele tem sempre o intuito de garantir serviços públicos e proteção à população. Então, essa intervenção do Estado na política e na economia, né, ou na política econômica, de forma a garantir a toda a população os serviços que ela precisa. Vamos nos situar historicamente, gente. Após a Segunda Guerra,
o bloco dos países capitalistas tentou reconstruir a economia, aquela economia arrasada pela guerra, sob uma nova forma de organização estatal chamada Estado do Bem-Estar Social, ou simplesmente Estado Social. Este movimento permitia enfrentar, por um lado, os movimentos de trabalhadores que exigiam melhores condições de vida e, por outro, as necessidades do capital, que buscava alternativas para a construção de uma nova ordem econômica mundial diante do bloco socialista que era liderado pela União Soviética. Então, uma sociedade capitalista, selvagem, de busca de lucro exacerbado, sem proteção aos trabalhadores, ela era presa fácil à propaganda comunista e socialista. De aí, então, que o estado de bem-estar social seria uma forma de organização estatal que busque justamente atender às reivindicações dos trabalhadores. O que eles estavam pedindo eram melhores condições de vida. Mas, por outro lado, também as necessidades do capital dentro da lógica, não é, liberal da iniciativa privada. As bases teóricas desse modelo foram apresentadas na década de 1930 pelo economista inglês John Maynard Keynes. Mas é após a Segunda Guerra Mundial que o estado de bem-estar social se consolidou nos Estados Unidos e em boa parte da Europa. Então, é por isso, né, que ele vai, a partir da década de 30, que ele vai se expandir, né, essa ideia de que o Estado é o organizador da política e da economia, encarregando-se da promoção e da defesa social. O Estado atua ao lado dos sindicatos, por um lado, e das empresas privadas, por outro, como mediador, não permitindo que o lado mais frágil seja submetido ao lado mais forte. Claro, atendendo às características de cada país, com o intuito de quê? De garantir serviços públicos de qualidade e de proteção à população. Os países europeus foram os primeiros e principais incorporadores do modelo que agradou os defensores da chamada social-democracia. A principal referência no continente europeu veio da região escandinava. Até hoje, Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca são destaques na aplicação do estado de bem-estar social. E são países que estão no topo do ranking de melhor índice de desenvolvimento humano. Normalmente, quando as pessoas me perguntam se eu sou de esquerda, se eu sou socialista, e começam a falar mal do socialismo e do comunismo, eu costumo dizer que eu defendo o socialismo aplicado nos países escandinavos, onde há uma forte proteção social, atendendo aos anseios e necessidades da população, da gula do capitalismo selvagem, mas, por outro lado, há o espaço total, livre, da iniciativa privada. Para entendermos melhor o estado de bem-estar social, nós precisamos falar de justiça social, gente. A justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos
e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como o cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social, sem que nenhum deles seja diminuído por causa do outro. Então, a gula econômica não pode destruir o pilar social. Mas o pilar social, os anseios da classe trabalhadora, as necessidades da sociedade, só vão ser realmente satisfeitos se nós temos um pilar econômico sólido, bem construído. A centralidade da justiça social está ligada à ideia de viver bem no Estado. Nesse caso, a busca de elementos que estabeleçam formas de compensação para as pessoas em desvantagem social, econômica e política tem sido fundamental. Olha bem, formas de compensação para as pessoas em desvantagem. Estado e organizações da sociedade civil vêm desenvolvendo políticas públicas que possam fornecer políticas de compensação capazes de melhorar a vida de pessoas socialmente vulneráveis. O Estado é responsável pelas pessoas socialmente vulneráveis. E é aí que nós vamos trabalhar com dois conceitos, não é? Que vem desde lá do século XVIII, nós falamos aqui nas teorias políticas, um deles, né, que é igualdade. Mas surge, no final do século XX, um outro termo, um outro conceito, que é o de equidade. Vamos entender bem a diferença entre igualdade e equidade. Vocês lembram que igualdade era uma das bandeiras dos iluministas, não é? Só que a igualdade trata a todo, tem como objeto, como finalidade, tratar a todos como iguais. Só que nas sociedades heterogêneas, não são todos iguais. Observem bem a diferença entre esses dois desenhos. Um tratando de igualdade, em que todos são tratados como iguais, apesar de serem diferentes. E no da equidade. Mas vamos esclarecer um pouquinho mais. É fato que os conceitos de igualdade e equidade são semelhantes e passíveis de confusão. Entretanto, o uso correto desses termos e a prática deles na sociedade é essencial. Enquanto a igualdade preza pela equivalência, ou seja, o estabelecimento de situações iguais para todas as pessoas e situações, a equidade prima pela análise individual dos casos, o que evita a desigualdade e promove a justiça social. Então, do lado, no desenho que está aí, vocês veem do lado esquerdo, é a igualdade. Não é? Só que as pessoas não são iguais. Para que nós tenhamos uma real situação de igualdade, é preciso tratar os desiguais de forma desigual. Ao analisarmos a nossa sociedade, que é plural, heterogênea e miscigenada, não é possível falar de igualdade, ou seja, de um padrão. Isso ocorre, pois, se nem todos são iguais, as chances também não serão
se dermos as mesmas chances, o que acarreta em desvantagens para as classes que não são privilegiadas, como as mulheres, a população negra, os idosos, as classes baixas, que não tiveram o mesmo acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. O princípio da equidade exige o reconhecimento das desigualdades existentes entre os indivíduos dessa sociedade, para assegurar o tratamento desigual aos desiguais na busca da igualdade. Há, então, uma necessidade de conferir a determinados grupos uma proteção especial e particular em face de sua própria vulnerabilidade. Então, vejam o seguinte, nós pensemos numa corrida de bicicleta e nós colocamos todos os corredores para correrem com o mesmo tipo de bicicleta. E pensamos que isso é igualdade. Só que os corredores são diferentes. Se eles forem correr todos com o mesmo modelo de bicicleta, nós vamos ter, na verdade, uma situação de desigualdade. Quem é que vai ganhar a corrida? Quem estiver com o corpo mais adaptado a esse modelo de bicicleta. A equidade seria colocarmos o modelo de bicicleta de acordo com o corpo dos corredores. Isso acontece também, isso daqui é um exemplo, serve de analogia, poderíamos colocar a mesma coisa na educação, não é? Então, nós colocamos todos juntos para fazer vestibular, não é? Tendo as mesmas provas e que os melhores fiquem com as vagas nas universidades federais, que são públicas, financiadas com dinheiro público, que é pago por toda a população. Só que ali naquela linha de saída, não é? As pessoas estão numa situação de extrema desigualdade, não é? Alguns estudaram nos melhores colégios uma vida inteira, com melhores laboratórios, computadores, professores de tempo integral, não é? Colégios, muitas vezes, de tempo integral. Outros estudaram na periferia, em colégio público, onde eles ficavam meses sem ter professores de determinada disciplina, ou professores que não eram formados naquela área de conhecimento. Então, como nós colocamos esse concorrente que veio lá da periferia da escola pública para competir em termos de igualdade com aquele que recebeu a melhor formação? É claro que aquele que recebeu a melhor formação, ele vai ter melhores condições de ter altas notas nas provas do vestibular ou do Enem, por exemplo, não é? Então, a equidade seria dar igualdade de oportunidade. Nós teríamos que fazer uma equivalência aí entre esses concorrentes. É fácil observar que, apesar de vivermos em um Estado de direito que protege a igualdade perante a lei, este mesmo Estado acaba produzindo desigualdades entre os indivíduos, sejam elas econômicas ou sociais. Essa igualdade, tal qual a conhecemos, é apenas formal e diferente da igualdade material defendida pela
equidade, que entende como justo proporcionar resultados iguais para pessoas diferentes, tratando os diferentes de maneira diferente, para que os resultados sejam iguais. Podemos dizer que, ao lado do direito à igualdade, surge também, como direito fundamental, o direito à diferença. Respeito à diferença e à diversidade, além de tratamentos especiais, nesses casos, de acordo com essas diferenças. Deem uma olhadinha nesse desenho e reflitam um pouco sobre ele. O que ele nos está dizendo? Seria mais ou menos o exemplo que eu dei para vocês do vestibular, ou de qualquer outro processo seletivo. Acontece que, quando a sociedade é heterogênea, não é possível falar de igualdade sem equidade. E aí nós entramos num tema bastante específico para poder realizar a justiça social, que são as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Elas se definem como políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de origem nacional e de compleição física. São políticas e procedimentos obrigatórios ou voluntários desenhados com o objetivo de combater a discriminação e também de retificar os efeitos de práticas discriminatórias exercidas no passado. O objetivo da ação afirmativa é tornar a igualdade de oportunidades uma realidade através de um nivelamento do campo. Lembra que eu falei para vocês que naquela corrida lá do vestibular, todos estão no mesmo lugar na largada. Mas isso seria desigual, porque eles estão em situações desiguais. Era preciso haver um nivelamento. Então, por isso que são políticas desenhadas para situações concretas, com a perspectiva da promoção da igualdade de oportunidades, que todos tenham as mesmas oportunidades. As políticas de ação afirmativa, para que elas estejam inseridas dentro de uma política maior de justiça social, elas deveriam ter prazo de validade. Ou seja, nós agora fazemos uma diferenciação entre as pessoas, porque elas são diferentes, para que elas possam ser niveladas e concorrer em termos de igualdade. Mas o ideal é que, com o tempo, nós vamos oferecendo às pessoas as melhores condições para que lá no futuro todos possam competir em termos de igualdade, de oportunidade. As ações afirmativas são formuladas com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas.
garantir a igualdade de oportunidades e tratamento, compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização por motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros que possa haver. E promover o reconhecimento e valorização da história e cultura de diferentes povos que compõem as nações. Aqui no Brasil, que é uma sociedade extremamente heterogênea, que guarda na sua história séculos de escravidão, discriminação, marginalização de grupos inteiros, de etnias inteiras, de gênero. As ações afirmativas, elas são mais do que necessárias. Elas são fundamentais e imprescindíveis se nós queremos caminhar no sentido de um estado de bem-estar e de justiça social. Muitas ações afirmativas já foram e estão sendo feitas no Brasil. Nós podemos citar o aumento da participação dos grupos discriminados em determinadas áreas de emprego ou no acesso à educação por meio de cotas. Quando no Brasil começaram a se falar em cotas nas universidades, um dos argumentos que se utilizou para ser contra é que essas pessoas não teriam condições de acompanhar os seus colegas por causa a sua base precária, inferior, de instrução, de educação. O que nós, depois de alguns anos, observamos na prática é que aqueles que entraram nas universidades como cotistas, racial ou por razão econômica, eles se mostraram melhores até nos seus resultados do que aqueles que tiveram uma vida cheia de oportunidades para serem os melhores. Então, nós não podemos falar em meritocracia se nós não oferecemos oportunidade para as pessoas poderem mostrar o que elas são e as capacidades que elas têm. Também, outra política de ação afirmativa é a concessão de bolsas de estudo que usa como critério a renda familiar. Eu dou o exemplo do curso pré-vestibular do SESC do Paraná, cuja mantenedora é a FEComércio. O projeto foi montado pensando em oferecer aos estudantes da escola pública, oriundos da escola pública, um curso pré-vestibular de excelente qualidade, para que eles pudessem sonhar alto. Metade das vagas são bolsas integrais. A outra metade das vagas são uma mensalidade extremamente baixa. E nos dois, o material é totalmente gratuito. Então, nós temos um curso de excelente qualidade, como os melhores da cidade de Curitiba, mas que pode ser frequentado por estudantes da periferia, da cidade, mas também da região metropolitana, não é? E que mostram toda a sua vontade, todo o seu empenho, todo o seu foco
não é? Nos seus objetivos, e nós temos tido resultados excelentes. Já no primeiro ano, nós já tivemos 70% de aprovação no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Então, é um exemplo dessa concessão de bolsas de estudo, tendo em vista a classe social, a renda familiar. Também outra forma de ação afirmativa é a prioridade em empréstimos e contratos públicos, tendo em vista a renda familiar. A distribuição de terras e moradias, medidas de proteção diferenciada para grupos ameaçados. E assim, né? Poderíamos ir acrescentando alguns outros exemplos que vocês talvez conheçam. Eu queria acrescentar só mais um aqui, que é a cota de mulheres que os partidos têm que lançar como candidatas nas eleições. Não é? Isso poderia ser dito que as mulheres deveriam ter mostrado, sem cotas, toda a sua competência. Mas nós somos uma sociedade extremamente machista, discriminatória com as mulheres, e essa obrigatoriedade dos partidos de lançarem 30% de candidatas mulheres fez possível que as mulheres mostrassem toda a sua capacidade. Então, gente, é o seguinte: o Estado possui instrumentos para conferir o nível de desigualdade social e também para lançar políticas públicas sociais e universais. A adoção dessas políticas são o caminho para melhorar a vida em sociedade em todos os campos e assim minimizar a cada dia a discriminação, a exclusão social, cultural e econômica de alguns indivíduos e promover a solidariedade e a justiça de maneira plena, que é o que todos nós estamos procurando, desejando, ansiando. Então, meus queridos, essa reflexão está muito dentro da realidade desse momento em que nós vivemos. Existem críticas ignorantes a respeito da política de cotas, principalmente de cotas raciais, que desconhecem o nosso histórico passado muito recente de escravidão, de falta de oportunidades para grupos inteiros de pessoas. Mas também há críticas com relação às outras ações afirmativas. Normalmente, essas críticas provêm daqueles que tiveram todas as oportunidades. E, tendo tido todas as oportunidades, se acostumaram a já estar em uma situação privilegiada e achar que o privilégio é um direito. Bom, ficamos por aqui. Nós teremos ainda outros vídeos sobre teorias políticas, que nós vamos lançar em breve. Vocês estão convidados. Se quiserem se inscrever no canal, vai ser ótimo. Se colocar um joinha ali, vou ficar feliz da vida. Mas eu vou ficar muito mais feliz ainda se você fizer um comentário, tá? Porque sempre acrescenta, né? Sempre acrescenta alguma coisa. E eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Tá certo? Então, beijo e até a próxima. Tchau.